Esse acontece indo a Brasília, atualizando as informações a partir do Congresso Nacional e das movimentações a respeito da ordem dada pelo STF na pessoa de Alexandre de Moraes para que a rede social X, ex-Twitter, tenha um novo representante no Brasil sob pena de ser suspensa aqui em território nacional. Márcio, atualizando tudo contigo, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente segue na expectativa justamente de saber se vai ser realmente cumprida a determinação do ministro Alexandre de Moraes e saber se o bilionário Elon Musk, que é o dono do X, né, o antigo Twitter, vai mesmo ou não cumprir essa determinação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra, mais uma vez, que ele deu 24 horas para Musk indicar-se um representante legal da plataforma no Brasil, prazo que se encerra no início da noite dessa quinta-feira, ali por volta das 8 horas da noite. A intimação, inclusive, foi publicada de forma inédita no perfil oficial do Supremo, na própria rede social, no próprio Twitter, que justificou essa medida afirmando que, como não tem representantes legais do X no Brasil, só restou mesmo fazer essa intimação pela internet. A gente lembra que no dia 17 desse mês, o X anunciou que encerraria as operações do escritório brasileiro, mas a gente lembra também que a legislação atual do Brasil determina que tem que ter uma representação da empresa aqui no Brasil. E essa notificação foi assinada pelo próprio Alexandre de Moraes, que advertiu que caso Elon Musk não cumpra essa medida, o X pode ser suspenso em todo o território nacional. O ministro alega que a medida tem como objetivo cobrar o pagamento de multas que já foram impostas pela Justiça em perfis, pela retirada de perfis que faziam ataques às instituições democráticas que não foram bloqueadas nem foram cumpridas nessas decisões. E aí, exatamente por causa dessas decisões não cumpridas, que Moraes determinou também que as multas fossem reajustadas de 50 mil para 200 mil reais por dia até o bloqueio da rede social. Por enquanto, o prazo está se esgotando, como eu disse, a gente deve acabar ali por volta das 8 horas da noite e Elon Musk segue usando o perfil dele no X justamente para atacar o ministro. Ele já comparou Moraes a vilões das séries Harry Potter e Star Wars, produziu uma imagem por inteligência artificial falando disso, fazendo essa comparação de Alexandre de Moraes com os vilões das séries Harry Potter e Star Wars. Nas últimas mensagens já chamou... Oi, pode seguir, Márcio. Desculpe, então. Nas últimas mensagens, Elon Musk já chamou Moraes de ditador. O presidente Lula chamou o presidente Lula de cachorrinho de Moraes, depois que foi confirmado o bloqueio das contas de outra empresa de Elon Musk, a Starlink, justamente para pagar essas multas. E aí a gente está olhando aqui no perfil de Elon Musk, justamente no X, e ele continua fazendo alguns ataques a Alexandre de Moraes. O último deles, chamando Alexandre de Moraes de criminoso da pior espécie, disfarçado de juiz. E agora, a última publicação dele que ele colocou agora no X é que ele republicou uma mensagem de outro perfil falando que o Brasil está vivendo numa ditadura e chamou exatamente dois nomes, o presidente Lula e o ministro de Alexandre de Moraes são os causadores dessa ditadura. Ele apenas falou assim, está correto, e a gente segue acompanhando aqui de Brasília. Essa última publicação foi feita há cerca de 14 minutos atrás, e aí a gente fica na expectativa para saber se Elon Musk vai cumprir ou não essa determinação. Aqui no Congresso, só para a gente encerrar, a gente estava acompanhando uma sessão do Congresso agora há pouco, que acabou ali por volta de 1h30 da tarde, mais ou menos, Câmara e Senado. Alguns parlamentares, principalmente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, criticaram muito a determinação do ministro Alexandre de Moraes, falando que isso é uma censura, uma busca para censurar as ideias de Elon Musk no Brasil, e que isso acaba atrapalhando justamente a democracia no país. Mas também a gente ouviu alguns especialistas falando que essa intimação feita pela internet, pelo ministro Alexandre de Moraes, no perfil do Supremo no X, é uma coisa inédita que, na verdade, o que deveria ser feito era uma intimação via Ministério da Justiça para ser enviado ao escritório do X lá nos Estados Unidos. De qualquer maneira, essa determinação ainda está valendo, essa intimação ainda está valendo. A gente segue acompanhando para saber se daqui a pouquinho, por volta das 8 horas da noite, o X vai ser bloqueado ou não aqui no Brasil, mas a gente vai ficar esperando para saber se isso vai acontecer mesmo ou não, pessoal. Boa. Valeu, Márcio. Obrigado. Bom trabalho aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.
São inúmeras as publicações recentes do Elon Musk atacando o governo, Alexandre de Moraes. É uma sequência, profusão de publicações nessas horas que antecedem o limite dado aí pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, para que o X Twitter coloque um representante aqui no Brasil, viu, Zaidan? O que está em jogo é o cumprimento do Código Civil brasileiro. E exatamente no Código Civil há a determinação de que qualquer empresa funcionando no Brasil, nacional ou não, tem de ter representação jurídica, ou seja, alguém que responda por essa empresa perante as autoridades e, portanto, perante a sociedade, né? É claro que há uma discussão se trata de uma subsidiária, mas não importa. Uma subsidiária precisa ter representação para que exatamente possa ser comunicada, possa ser avisada, possa tratar de questões tributárias. Se fosse uma fábrica de biscoitos, não haveria nenhuma discussão, não é? É uma fábrica de biscoitos da Suíça que funciona no Brasil também, tem lucros no Brasil, comercializa no Brasil, mas que decidiu não ter qualquer representação aqui, nenhum escritório de representação. O Código Civil diz que não pode. No caso do Elon Musk, é óbvio que essa empresa tem de ter uma representação, como a Starlink tem. A Starlink tem uma representação. E o Twitter, o X, como queiram, deixou de ter, por decisão dele, obviamente algo muito pensado, arquitetado, exatamente para produzir toda essa situação. Toda essa situação. Só que não há muito o que discutir. Você tem uma exigência legal estabelecida no Código Civil e o Código Civil determina que haja essa representação de qualquer empresa, nacional ou estrangeira. Então desaparece o argumento de que há uma ilegalidade ao se exigir essa representação. O comunicado oficial do Supremo se dar por uma rede social, é claro que é uma anomalia. Até porque ninguém é obrigado a ler uma mensagem que chega por rede social, ninguém é obrigado a acreditar que o emissor é mesmo aquele, no caso o Supremo Tribunal Federal, não é obrigado a acreditar. Então, é claro que isso pode servir como um comunicado provisório, mas é preciso fazer chegar o comunicado oficial ao escritório que representa essa empresa especificamente do Elon Musk nos Estados Unidos. É claro que isso tem de acontecer, é inevitável, porque ninguém, repito, é obrigado a ler uma mensagem e nem é obrigado a acreditar que o remetente daquela mensagem, o emissor daquela mensagem, é de fato o Supremo Tribunal Federal. Então não há discussão que essa exigência é legal, absolutamente legal. E quanto à decisão de bloquear fundos, bloquear contas da outra empresa no Brasil, do Elon Musk, não se trata de bloquear porque não há um escritório de representação do X, mas porque o Elon Musk, como proprietário de ambas, ele tem uma dívida monetária aqui no Brasil, determinada pelo Judiciário, referente ao não cumprimento de ordens judiciais. Referente ao não cumprimento de ordens judiciais. Ele foi multado. Essa multa agora está 4 vezes maior, saltou de 50 para 200 mil por dia. Reais, sempre em reais, é claro. O Judiciário não pode estabelecer multa em outra moeda. Então, como ele não tem um escritório de representação e não tem contas aqui em nome do X, a outra empresa dele teve suas contas bloqueadas por causa dessa multa, que continua crescendo dia após dia. Agora, a necessidade legal de ter um escritório de representação é indiscutível. Isso só está sendo discutido pela infantilização do debate e por essa bobagem de uma parte da sociedade brasileira que passou a acreditar
que o Elon Musk é o seu herói de capa, não é? Aliás, falando em heróis, as referências ficcionais do Elon Musk não surpreendem. Quando ele pediu lá a inteligência artificial que fizesse uma fusão de vilões, as referências ficcionais dele não surpreendem, Ronald. Em nada. 3h14.